Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre as minhas leituras de setembro. Eu já vou de antemão me desculpar pela luz meio esquisita, mas é porque eu só tive condições de gravar esse vídeo agora de noite. Eu gravei esse vídeo inteiro de tarde, mas quando eu fui editar, eu percebi que o som da obra que tem aqui no prédio tava insuportável, aquele barulho de brocadeira, sabe? Mas se vocês quiserem um vídeo com iluminação boa e um barulho insuportável de obra no fundo, vocês me falam e aí eu posto o vídeo. Mas falando das minhas leituras de setembro, esse vai ser um vídeo curto, eu não tenho muitos livros para comentar, porque eu já falei de 2 dos 4 livros que eu li em vídeos individuais. O primeiro livro foi A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo, que é um livro sobre organização do lar, vamos dizer assim. Era um livro que eu já estava com vontade de ler, porque minha mãe estava comentando muito sobre esse livro, falando sobre entrevistas que a escritora tinha dado e tal, e aí eu estava bem curiosa para ler. E eu me surpreendi, eu achava que era um livro de autoajuda, ruim, que não ia acrescentar muito na minha vida, mas quando eu terminei de ler o livro eu fiquei super energizada, super com vontade de arrumar as coisas aqui em casa. A gente tá passando por um processo de mudança, então era um momento bacana pra mim também. Se vocês quiserem assistir o vídeo que eu gravei só sobre esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. O outro livro, que também já tem vídeo só pra ele, é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Eu li esse livro com a Olivia para o Projeto Calvino, que é o desafio Por que Ler os Clássicos. Foi um livro que me surpreendeu muito também. Eu achava que era um livro chato, sério, por causa do título, que é bem pesado, mas na verdade é um livro bem divertido, com uma linguagem bem simples, e o Stendhal tem um senso de humor que eu gostei bastante. Então, é um livro que eu recomendo, porque é uma excelente surpresa. E aí eu vou falar agora dos livros que eu ainda não comentei com vocês. O primeiro é esse aqui, Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Eu pedi esse livro através da parceria com a editora Intrínseca, porque eles tinham me dito que essa Liane Moriarty, ela aborda os relacionamentos e o casamento de uma maneira bem madura, bem aprofundada. Mas a verdade é que eu não gostei tanto assim desse livro. Vou explicar pra vocês o que aconteceu comigo. Não é que seja um livro ruim, de forma alguma, mas é um estilo literário que eu não gosto tanto assim, porque o que acontece? Esse livro é aquele livro leve, divertido em muitos momentos, mas que ele é feito assim, ele é feito para entreter. A sensação que eu tive lendo esse livro é que eu tava meio que assistindo uma série de televisão ou um filme. Esse livro me lembrou muito em temática aquela série Desperate Housewives, não sei se vocês já viram. Conta a história de 3 mulheres, e o que essas 3 mulheres têm em comum é que os filhos delas estão indo para o jardim de infância. E é assim que elas se conhecem. E logo no iniciozinho do livro acontece um crime. Um dos pais do jardim de infância é assassinado. E aí o que o livro faz? O livro volta para o passado para contar como essas 3 mulheres estão ou não relacionadas com esse crime. Então, assim, existe esse mistério que precisa ser solucionado. E como o próprio título explica, Pequenas Grandes Mentiras, o livro ele foca muito nessa questão de que a vida dessas mulheres é perfeita, aparentemente perfeita por fora, mas que na verdade elas escondem segredos. Então a gente tem aqui alguns temas bem pesados. A gente tem, por exemplo, bullying, a gente tem violência sexual, violência doméstica, mas a sensação que eu tive é que o livro ele não aprofunda muito esses temas. Então, se você está passando, por exemplo, por algum desses problemas, esse livro não vai te ajudar muito com isso. Ele é bem polêmico, no sentido de que ele chama a atenção para esses temas, mas eu não senti aqui um aprofundamento. Até as próprias personagens, eu achei elas um pouco estereotipadas. Eu achei que a personalidade delas, apesar dessa questão dos segredos que estão envolvidos, é uma personalidade bem unidimensional, assim. Então, em geral, é um estilo literário que não me agrada muito. Quando eu quero ler uma coisa assim, mais leve, mais divertida, mais assim, para entretenimento mesmo, eu prefiro assistir uma série de televisão ou um filme que me demanda menos tempo. Eu acho que um livro, você passa o quê? 3, 4 dias lendo. Eu acho muito tempo para uma história que não me acrescenta tanto assim. Mas não sei,
Se vocês discordam de mim, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre esse livro, ou o que vocês acham sobre a escritora. Eu particularmente não fiquei muito impressionada com ela não, e nem com esse livro. E aí agora eu vou falar do último livro que eu ainda não comentei com vocês, que é Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse livro acabou comigo. Acabou comigo. Eu queria ler um livro jovem adulto, que tivesse uma linguagem fácil, simples, porque eu ando bem ocupada, ando bem cansada, então eu queria um livro que demandasse menos de mim. E aí eu peguei Por Lugares Incríveis pra ler. Quanto à linguagem, eu não tenho dúvidas de que é um livro que não demanda muito. Mas quanto à temática, eu não podia estar mais errada. Foi um livro que me destruiu emocionalmente. Primeiro porque é uma temática pesada. Então, assim, só contando o iniciozinho do livro, bem no iniciozinho mesmo, dois jovens, um menino e uma menina, é um romance. Eles se encontram na torre da escola, a torre onde fica o sino da escola, porque os dois estão cogitando o suicídio, estão cogitando pular dessa torre. E é assim que eles se conhecem. Então, o livro ele é permeado por temas muito difíceis, o suicídio, a depressão, o transtorno mental. Mas eu achava que isso seria abordado como, em geral, esses temas são abordados em livros jovens adultos, ou seja, de uma maneira superficial. Mas não é. Esse livro é extremamente aprofundado. A escritora, eu li no finalzinho do livro, eu finalmente entendi. A escritora passou por uma situação similar. Então, ela teve um amigo que passou por um transtorno mental semelhante. Então, ela sabe do que ela está falando. É um livro que é contado de dentro da cena, ou seja, é alguém que sabe o que aquilo ali faz com as pessoas. A abordagem que o livro tem do transtorno mental eu achei muito interessante. O personagem homem, o garoto do livro, ele comenta assim que é melhor você ter um câncer, por exemplo, porque as pessoas ficam com pena de você, as pessoas são solidárias, do que você ter um transtorno mental. Porque quando você tem um transtorno mental e você tenta, por exemplo, cometer um suicídio, as pessoas não sentem pena de você, as pessoas sentem raiva de você, nojo, ou acham que você não tentou o suficiente. Ele fala que o transtorno mental é uma etiqueta social para ele muito forte, muito pesada. E eu me lembrei muito disso, porque na época que eu estava no colégio, eu tinha uma colega que ela era bipolar. E as pessoas sempre diziam que ela era maluca, que ela era louca e tal. E quando ela começou a tomar o remédio, que ela começou a controlar os sintomas, as pessoas começaram a comentar que ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Mas assim, é que o que você estava vendo, você não estava vendo ela como pessoa, você não estava vendo a personalidade dela, você estava vendo a doença dela, projetada, né? E isso é uma coisa muito difícil. Eu acho que os livros jovens adultos, eles falam de uma época da vida da gente, que é a adolescência, que não é superficial. Então, eles não têm porquê serem superficiais. A época da adolescência é uma época de definição da personalidade, da identidade, é uma época em que muitos transtornos mentais se manifestam. E esse livro, ele realmente trabalha com esse tema. Me atingiu muito profundamente, porque eu passei por uma fase depressiva durante a minha adolescência, que foi bem difícil, bem complicada. Então, eu fiquei abalada demais com esse livro, eu chorei demais. Eu não sei se para todas as pessoas é assim, porque talvez você tenha que ter tido um histórico de transtorno mental, ou alguém que tenha passado por isso, que seja próximo de você. Então eu não sei como essa experiência funciona para as diferentes pessoas, mas assim, pra mim, foi um livro que mexeu muito comigo, que me marcou muito. Eu fiquei realmente impressionada com a escrita da escritora, que apesar de ser voltada para jovens, então ser bem simples, mas é uma escrita eficaz, e com a temática, a forma como é abordado o tema. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.